E aí, pessoal, tudo bem ou o quê? Ei, escuta, vou ser sincero com vocês. Eu sou um pregador bem doido, mas eu prometo, esta pode ser a melhor mensagem que já ouviram nos próximos 15 minutos. E vocês pensam, cara, esse cara é bem ousado, esse cara é bem intenso. Deixa eu dizer por quê. A razão de eu ser ousado e intenso é que, nos últimos anos, pessoal, tive o privilégio de pregar pelo mundo todo para centenas de milhares de pessoas. E não digo isso para me gabar. Só ouçam meu coração. Digo isso porque quando venho a escolas, e fizemos umas 20 escolas nas últimas 5 semanas, e em todo lugar que vamos, querem saber onde ocorrem os encontros mais poderosos? Eles acontecem no almoço da escola, com pizza no prato, com um cara aleatório como eu que nunca viram. Sabe por quê? Porque o mesmo Deus que me encontrou, o mesmo Deus que me salvou, o mesmo Deus que me libertou, Ele quer fazer o mesmo por você hoje. E quero que saibam, não sei como vieram parar aqui, talvez pela pizza, parece boa. Posso dar uma mordida? Tô brincando. Não sei por que vieram, mas quero ser sincero com vocês. Todo dia e toda vez que venho a uma escola, eu sempre pergunto ao Senhor, eu digo, Senhor, o que quer que eu diga? Qual palavra está no seu coração para estes alunos, para esta escola? E a palavra que eu ouvi ontem no meu espírito, que quero compartilhar com vocês, é a palavra poder. Agora, deixa eu explicar por que o poder importa. Porque tem muita gente que afirma ser mensageiro, afirma ser profeta, afirma falar em nome de Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa que separa Jesus de cada um deles. Número 1, ele ressuscitou dos mortos, poderoso. Número 2, ele nunca pecou, poderoso. Número 3, a Bíblia é o único texto religioso em toda a história mundial a falar do futuro antes de acontecer. E acontece. Poderoso. Mas por último, e não menos importante, é o poder de Deus. Me ouçam hoje. É o poder de Deus para salvar qualquer pessoa que clame pelo nome de Jesus. Sabe o que isso significa? Não tô aqui para cristianizar vocês. Não tô aqui para te dar um mata-leão de oração, te prender numa oração, não. Vejam, para mim, precisam entender que não fui criado na igreja, pessoal. Eu nasci por inseminação artificial. Fui criado em um lar lésbico com 2 mães. Então, nunca tinha ido à igreja, nunca ouvi o evangelho, nunca li a Bíblia, nunca ouvi um louvor. Nunca fui a um clube cristão no meu campus. E aos 15 anos de idade, a idade de muitos de vocês, alguém veio até mim e me convidou para a igreja. Eu não os conhecia. Achei que estavam loucos, mas sabe o que eu pensei? Vou lá conferir essa igreja. Vou dar uma chance. E Deus, se você for real, aqui tá minha vida. E então, o que aconteceu? Eu apareço naquela igreja. Tô sentado lá na última fileira. Parece cena de filme quase. E tô sentado lá atrás. Eles começam a cantar música. O pregador começa a pregar. Eu não sei o que tá acontecendo. Mas pela primeira vez na minha vida, algo começou a acontecer dentro de mim. Escutem, eu não tenho todas as respostas, não tenho todas as soluções, mas eu lhes digo o seguinte, eu sabia que o Deus do universo estava batendo a porta do meu coração, eu sabia que ele estava tocando no meu ombro, eu sabia que o olhar, os olhos de Deus, que a Bíblia diz isto, eles sondam toda a terra, Deus vê cada pessoa na terra, e eu soube naquele momento, isso me impressiona, eu soube naquele momento que Deus estava olhando para a minha vida e eu tinha um convite, eu tinha uma oportunidade. Vejam, eis o que aprendi sobre Deus. Ele nunca vai colocar a mão nas suas costas e te empurrar. Ele nunca fará isso, não. Mas sabe o que ele fará? Ele estenderá a mão na sua frente e dirá, filho, filha, você quer voltar para casa? E eu vou falar real para vocês. Eu não tenho mais nada a perder. Sabe, eu sei dizer se alguém é cristão de verdade, não é se tiverem uma cruz no pescoço. Não é o Instagram, não é a bio no IG que tem um versículo bíblico. Não é o que postam no TikTok. Não. Eu olho nos olhos deles. Sabe por quê? Porque dá para notar um cristão real quando se olha nos olhos dele. Tem muita gente que prega, muita gente no ministério, muita gente que clama o nome de Jesus, levantam a mão no domingo, mas se eu checar a DM na segunda, não parece o reino dos céus. Essa não é a vida pela qual Jesus deu a vida dele. Mas veja, eu tenho que ser real. Você pode estar se perguntando hoje, ok, Rossi, isso parece legal, sabe? Você é um cara intenso. Tipo, isso é um pouco demais pra mim. Eu não sei bem o que eu penso sobre Deus. Tudo bem, ficamos felizes por estar aqui. Todos são bem-vindos aqui. Mas eu quero compartilhar algo com você que pode transformar sua vida radicalmente. Sabe como eu sei disso? Eu sou a prova viva. Eu não deveria estar aqui na sua frente. Eu deveria ser uma estatística. Eu não tive pai. Eu não tive muito dinheiro crescendo. Eu nunca fui à igreja. Não há razão, fora o poder de Deus, para eu estar aqui hoje na Portola High School, em Orange County, Califórnia, pregando o evangelho para vocês. Eu simplesmente não deveria estar aqui hoje, mas aqui está a realidade. Muita gente entende isso errado sobre Deus. E eu oro hoje para que, ao ouvir isso, não seja apenas uma mensagem. Ah, isso vai ficar bom, hein?
Eu oro para que isso não seja apenas uma mensagem para você. Sabe o que isso significa? Uma mensagem entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas quando você encontra um homem face a face, olho no olho, coração a coração, quando você vê Jesus e Deus por quem ele realmente é, e ele abre os olhos do seu entendimento, onde seu espírito vislumbra a beleza de Deus, isso transforma radicalmente seu coração. Então eu não tenho mais uma confissão cristã enquanto minha vida parece a do diabo. Não, eu não quero essa vida. Mas essa é a realidade. Alguns de vocês provavelmente cresceram na igreja, talvez em um lar cristão. Louve a Deus, eu queria ter tido isso. Houve tanta dor, trauma e decepção. E falta de coisas que eu não tive porque minha família não conhecia Deus. E para alguns de vocês, vou ser sincero, porque vejo isso em vocês agora. Vocês não têm a menor ideia sobre Jesus. Já ouviram falar dele? Talvez tenham lido sobre ele. Talvez um professor, um mestre tenha dito algo sobre o nome dele. Mas hoje, Deus não quer que você apenas saiba sobre ele. Ele quer conhecer você pessoalmente. Porque muita gente na nossa geração diz, tô de boa, mano, eu conheço a Deus. Eu digo, isso é incrível, mas será que Deus conhece você? Há uma diferença. Porque quando você está em um relacionamento com alguém, não é uma via de mão única, é uma via de mão dupla, mas quero compartilhar o que chamamos de boas novas com vocês. Porque só tenho alguns minutos com vocês, há muito mais que eu quero dizer. É por isso que sou um pregador. Amém. Quando Deus criou Adão e Eva, ouçam-me hoje, vocês já devem ter ouvido essa história bíblica antes. Quando Deus criou Adão e Eva, as duas primeiras pessoas, a Bíblia registra algo que me impressiona. Sabe o que diz? Diz que Adão e Eva caminhavam no jardim com Deus. Esse é um pensamento louco. Você está me dizendo que em um tempo, nesse lado da eternidade na Terra, em que você e eu vivemos, a plenitude de Deus habitou aqui com o homem. Sim, mas aqui está o que me impressiona. Quando Adão e Eva são criados, Deus fala com eles e diz, ouçam Adão, Eva, vocês podem ter o que quiserem nesse jardim. Podem comer de qualquer árvore, podem comer qualquer comida, exceto uma. E sabe o que as pessoas da nossa geração dizem? Se Deus é tão bom, por que ele faria isso? Quer saber por quê? Ele queria testar a lealdade deles. Porque muita gente só fala de Deus da boca para fora, mas o coração tá longe dele. E o que Deus estava fazendo naquele momento, ele estava testando Adão e Eva. Eu sei o que você diz, eu sei como você vive. Eu sei que você tem comunhão, amizade, relacionamento comigo. Mas o que tem mesmo aí dentro? Onde é que seu coração está de verdade? Eu sou a rocha sobre a qual você se firma? Eu sou o Deus a quem você serve? Eu sou o amado da sua alma? Eu sou aquele por quem você é fascinado? E a maioria de vocês deve conhecer essa história. O que Adão e Eva fazem? Eles comem daquela única árvore que Deus disse para não comer. E naquele momento houve uma separação entre Deus e o homem. Por quê? Por quê? Não é porque Deus odeia você. Se já te disseram que Deus te odeia, isso é uma mentira do inferno, gente. Sabe por que Deus não podia mais ter relacionamento com eles? Porque ele é santo. Ele é perfeito. Ele é imaculado. Ele é irrepreensível. E ele não pode ter um relacionamento com alguém que não seja santo como ele. E é isso que chamamos de má notícia. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu não viajo pela América e por todas as nações da Terra. Eu não dou minha vida para vir em escola só para te dar má notícia. Eu venho ao seu campus hoje para te dar uma boa notícia. E a boa notícia é essa, gente. É que cada um de nós pecamos. Nós falhamos. Cometemos um erro como Adão e Eva. Fomos magoados e magoamos outra. Mas a boa notícia é que quando você entrega seu coração para Jesus, não é coisa de igreja, não. Não é só entrar para uma religião e um conjunto de crenças e doutrinas. Isso faz parte. Mas não. Quando você entrega seu coração para Jesus, o que você está dizendo é isso. Eu não quero meu próprio caminho, meu jeito. Eu quero romper com o diabo. Quero romper com as trevas. Eu não quero só viver para a carne que leva à morte. Mas Deus, eu quero saber quem tu és. Que Deus, eu creio que tu me criaste e me formaste no ventre da minha mãe. E tu me escolheste antes da fundação do mundo. Que tu puseste fôlego no meu corpo e ar nos meus pulmões. Então, Deus, eu quero saber se tu és real, aparece na minha vida. Vejam, aqui está a verdade, gente. Quando Adão e Eva pecaram e houve uma separação entre Deus e o homem, como eu disse, essa é a má notícia. Você tem que entender por que Jesus importa para sua vida. Eu nunca entendi isso porque ninguém nunca foi corajoso bastante para compartilhar comigo. E o motivo de eu vir com tanta paixão e intensidade é que para alguns de vocês, não quero assustar, mas eu posso ser a única pessoa pro resto da vida que vai falar isso para vocês. Sabe como eu sei disso? Porque vivemos numa geração onde você pode passar a vida no celular, vendo vídeo, ficar no Netflix a vida toda e nunca ter que encarar a realidade da sua alma. Eu quero que você saiba hoje, você tem uma alma. Você tem um espírito. A eternidade é real. Existe um Deus, existe um diabo. Mas não há nada a temer se você clamar pelo nome do Senhor.
E então, quando Deus enviou Jesus à Terra, é por isso que importa para sua vida. Muita gente acha que Jesus estava tomando matcha e vendo Netflix e procurando o meme mais engraçado do dia. Não se engane. Não era esse quem Jesus era. Jesus era e é o Filho de Deus. Ele tinha um corpo real como eu e você. O que significa isso? Ele entende a dor. Ele não tá só flutuando no universo. E talvez um dia você o encontre em arco-íris, borboletas e sol. Não, Jesus, quando veio a esta terra, a Bíblia diz que ele foi espancado a ponto de ficar irreconhecível. Gente, isso é de explodir a cabeça. Que o Filho de Deus, que costumava estar, que estava na eternidade, nunca foi criado, sempre esteve lá. Ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Ele é o criador dos céus e da terra. Ele é o rei da glória. Ele tem olhos como fogo e cabelos como lã, e uma espada saindo da sua boca. Aquele Jesus que tem toda a glória, todo o poder, todo o domínio, decidiu vir a esta terra e viver uma vida humilde e solitária como um ser humano. E quando ele estava aqui na terra, porque ele dizia ser Deus, decidiram pendurá-lo em uma cruz. E quando penduraram naquela cruz, gente, cravaram pregos de verdade em suas mãos. Pregos de verdade atravessaram seus pés. Sangue de verdade saiu do seu corpo. A Bíblia diz que foi uma morte excruciante. Sabe qual é a pergunta que Deus está fazendo para a nossa geração? Por que raios Deus faria isso por mim? Por que Ele faria isso por você? Por que Ele faria isso por nós? Não há nada que eu possa dar a Ele. Eu vou te dizer o porquê. É o versículo bíblico mais famoso de toda a história mundial. Chama-se João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu não sei de que nação sua família vem. Eu não sei em que cidade você nasceu. Eu não sei quanto dinheiro você tem na sua conta bancária. Eu mal sei que roupa você está vestindo, que sapatos tem nos pés. Mas eu te digo o seguinte: se há algo dentro de você que anseia por mais, ótimo! Isso significa que Deus está tocando o seu coração. Por que não é interessante? Você pode usar uma droga, dar um gole na bebida, ficar com outra pessoa, mas por algum motivo, quando você deita a cabeça no travesseiro à noite, você se sente vazio, quebrado, perdido e confuso. Sabe por quê? Porque cada um de nós foi criado com um vazio de Deus. Ouça-me hoje. Alguns de vocês podem até precisar notar isso. Até que você conheça Deus, o Pai, como seu Pai pessoalmente, o mundo será o seu Pai. Veja, se você não conhece Deus como seu pai, o TikTok vai comandar sua vida, o IG vai comandar sua vida, o YouTube vai comandar sua vida, seu diploma universitário vai comandar sua vida, todas essas coisas vão comandar sua vida, e você vai acordar daqui a 50 anos com a alma quebrada e se perguntar como chegou lá. Sabe o que a Bíblia diz sobre isso? Diz, o que adianta se você ganhar o mundo inteiro? Vai perder sua alma inteira? Não sou contra o dinheiro, Deus me abençoe. Não sou contra casas bonitas, eu tenho uma casa bonita. Não sou contra carros bons, eu tenho um carro bom. O ponto é este: se eu conquistar tudo que é externo, mas o meu interno estiver quebrado, vazio, perdido e confuso, de que adianta tudo isso? E então, hoje, aqui está o meu convite para você. Eu sou uma pessoa muito honesta, muito ousada e muito direta, porque muitas pessoas param a história por aí. Amigos, quando Jesus morreu na cruz, aquele não foi o fim. Aquele foi apenas o começo. Deixe-me explicar para vocês. Porque no terceiro dia, depois que Jesus foi pendurado naquela cruz, morreu naquela cruz e entregou a sua vida, o inferno não pôde contê-lo. O diabo não pôde manter o seu domínio sobre ele. E as trevas perderam tudo o que pensavam ter sobre Jesus. E ele ressuscitou dos mortos e venceu o pecado, o inferno, a morte e a sepultura. O que significa isto? Quando você entrega a sua vida a Jesus, da mesma forma que ele ressuscitou dos mortos para a vida, você recebe uma nova vida. Amigos, Jesus não é apenas um bebê em uma manjedoura. Ele não é apenas um enfeite em uma árvore. Ele não é apenas algo que fica pendurado no seu colar. Jesus é um homem real e ele está vivo hoje. Bem, Rosa, eu não consigo vê-lo. Você também não consegue ver o ar, mas sabe que ele está aqui. É Jesus, pessoal. Ele está vivo. E eu tô te dizendo o seguinte, se você quer que o poder de Deus seja real pra você, como eu disse antes, ele não vai te dar uma gravata, ele não vai te forçar, ele não vai te manipular, porque isso não é um relacionamento verdadeiro. É como se um cara chegasse pra uma garota e dissesse, ei, você é minha namorada agora. E ela dissesse, eu nem te conheço. Não, você não é. Um relacionamento exige que duas pessoas façam uma escolha. Deus já fez uma escolha sobre você, mas você já fez uma escolha sobre ele? E hoje, o que eu sinto no meu coração por muitos de vocês, eu sinto isso no ar, porque eu vou a muitas escolas diferentes. Vou ser sincero com todos vocês. Muitos de vocês aqui têm intelecto, são sábios, têm uma boa faculdade em vista, têm uma boa família. Sua família se deu bem na vida. Eu sinto isso, eu vejo isso no ambiente. Mas deixem eu dizer isto.
Se não conhecem a Deus, passarão a vida toda conquistando as coisas do mundo. Podem até ter uma boa família, podem ter todas as coisas de que estamos falando, mas por algum motivo, algo dentro de vocês não está preenchido. Estou aqui para dizer que trouxe a solução para vocês hoje. Por que continuariam vivendo no caminho que leva à destruição, ao inferno e à separação de Deus, quando podem ter um relacionamento com um Deus que ama vocês, um Deus que quer salvá-los, um Deus que os criou e um Deus que pensa em vocês desde o momento em que acordaram? Vejam, vocês vieram aqui por pizza grátis. Vieram aqui pela vibe boa. Vieram aqui para estar com seus amigos. Mas tem uma notícia para vocês. Desde o momento em que acordaram, desde o momento em que seus pés tocaram o chão nesta terra hoje, Deus viu vocês. Ele sabia que estariam aqui e quer lhes dar um convite, uma oportunidade de responder a ele. Agora escutem, não vou forçar vocês a nada. Eu não acredito nisso. Não vou empolgar vocês para isso. Não vou manipulá-los emocionalmente para isso. Mas vou lhes dar uma oportunidade, porque me importo com o seu espírito. Eu me importo com a sua alma, cara. Eu me importo com a sua vida. E um dia, quando deixarmos esta vida, quando você deixar esta vida e eu deixar esta vida, você não vai estar diante do seu pastor. Você não vai estar diante de um professor. Você não vai estar diante da sua avó que ora, mas você vai estar diante de Deus. E sabe o que ele vai te perguntar? Ele vai dizer: você me conhecia? E eu conhecia você? Então, eis o que eu quero fazer antes de terminarmos. Vejam, quando Jesus morreu e ressuscitou dos mortos, muitos acham que a história acaba ali. Gente, ainda não acabou. E um dia, muito em breve, Jesus vai rasgar esse céu acima de nós. E com o som de um forte toque de trombeta e milhares de anjos, ele voltará a esta terra. Ele vai estabelecer o seu reino onde não haverá mais doença nem enfermidade. Ele enxugará cada lágrima dos seus olhos. Ele derrotará cada inimigo. Ele lançará o diabo no inferno para ficar separado dele para sempre. A única forma de estar lá e passar a eternidade com Deus é se tornando filho ou filha. Você precisa ser perdoado do seu pecado e entregar seu coração a Ele. Você tem que entregar a sua vida a Ele. Você tem que renunciar ao seu próprio caminho e dizer: Deus, eu quero o Senhor. E na verdade, eu até sinto que esse convite é muito forte para alguns de vocês hoje. Então, eis o que vamos fazer. Se não perceberam, eu sou um pouco louco. Desculpem, é como Deus me fez. Eu sou um pouco intenso. Sou um pouco selvagem, mas é porque eu não fui criado na igreja. Quando conheci o poder de Deus, Ele me encheu com seu fogo, seu espírito passou a morar em mim, me libertou do vício, quebrou a depressão, tirou a ansiedade e me colocou em uma família que nunca tive. Naquele momento, decidi: Deus, aconteça o que acontecer, eu entrego minha vida ao Senhor Jesus. Eu te dou minha vida, eu te dou meu coração. Eu creio que o Senhor é o Filho de Deus e morreu na cruz, ressuscitou dos mortos e voltará um dia. Eu quero passar a eternidade com o Senhor e com Deus. Eu darei a minha vida para contar à minha geração as boas novas do Evangelho, que vocês não precisam viver como todo mundo. Você não precisa viver deprimido pelo resto da vida. Você não precisa ter pensamentos suicidas. Não precisa deixar a doença dominar sua mente e seu corpo. Você pode ser salvo eternamente e curado fisicamente, e hoje Deus quer fazer isso por você. Mas é aqui que eu termino. Sou um pregador. Dizemos isso 5 vezes, mas eu falo sério. Gente, existe céu e inferno de verdade. O que é o céu? Não quero assustar, só ser sincero. Vou ser honesto. O que é o céu? É estar com Deus para sempre. Sem separação. É lindo. É perfeito. Cheio de glória. O que é o inferno? O inferno é a separação eterna de Deus. Sabiam que o inferno não foi criado para nenhum humano? Porque muitos na nossa geração dizem: se Deus é tão bom, por que criou o inferno? Ele o criou pro diabo e seus demônios, não para você. Mas Jesus disse o seguinte: há 2 caminhos na vida. Há um caminho bem largo que muitos encontram e leva à destruição. Ele disse que é um caminho bem estreito e poucos o encontram, e esse caminho leva à vida, e o nome dele é Jesus. Hoje, meu convite para vocês e a oportunidade que tem é que vamos amar vocês, não importa o que façam. Estaremos aqui toda semana, não importa a decisão que tomarem. Mas eu quero dar a vocês a oportunidade de se acertarem com Deus. E a Bíblia diz o seguinte: se você confessar com a boca e crer no coração que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é o Senhor que ressuscitou dos mortos, Ele te salvará, te encherá com o Espírito dele, perdoará seu pecado e você voltará a ter um relacionamento correto com Deus. Fariam isso comigo? Levantem-se rapidinho, só fiquem de pé, quero orar por vocês. Levantem-se rapidinho, por favor, não falem, não falem. Só fiquem de pé rapidinho. Agora, escutem, não sou de pedir para fecharem os olhos, mas quero que fechem os olhos rapidinho. Só fechem os olhos e quero que se façam estas perguntas. No seu coração, pergunte-se: Deus, eu sou salvo? Eu entreguei minha vida a Ti, Jesus. Eu Te fiz o meu Senhor? Eu Te recebi no meu coração? Fui perdoado do pecado?
Eu não quero não quero só ter uma vida cristã ou uma confissão cristã, Deus. Mas minha vida parece com a do diabo. Não quero viver no pecado, não quero ficar deprimido, na escuridão e nessas coisas. Então, faça a si mesmo esta última pergunta. Diga, Jesus, você seria real pra mim agora? Eu sei que eu vi esse tal pregador. Sei que já ouvi falar de ti, mas você seria real pra mim agora? Que a tua presença comece a tocar meu coração, Deus. Mostra-me quem tu és. Eu quero te conhecer, quero te experimentar, Deus. Não quero conversa fiada, nem belos discursos, boas vibrações ou boa energia. Deus, eu quero a tua presença. Eu quero a tua presença. Podem abrir os olhos. Escutem, vou contar até 3 e quando eu contar até 3, vou convidar vocês a virem aqui na frente, na quadra de basquete. Vou convidá-los a vir aqui. Por quê? Porque tornar-se cristão não é algo privado, é algo público. Se Jesus pode se expor publicamente com sua morte na cruz, porque amava você e a mim, quanto mais deveríamos assumir publicamente nossa fé nele. Não estou prometendo arco-íris, borboletas e sol pelo resto da vida. Não é isso que estou dizendo, mas eu prometo isto. Se uma montanha surgir à sua frente e você estiver cheio do Espírito de Deus, você dirá para ela se mover. Se a doença tentar entrar no seu corpo, você dirá para ela sair. Se um demônio tentar falar com você, você dirá: sou filho e filha de Deus, você não pode mais me ter. Vocês vão receber o poder do Espírito Santo hoje e vão começar a viver uma vida. Não movida pelo mundo, nem pela carne, nem por influência, nem por status, mas movida pelo próprio Espírito de Deus. E isso vai mudar tudo para vocês. Por quê? Porque o Deus de quem falo quebra correntes, move montanhas, faz milagres, é o Rei ressuscitado e está à direita de Deus no céu. E sabem por que aqui parece diferente? Não é só porque sou um bom pregador, pessoal. É porque a presença de Deus realmente está aqui. E é isso que diferencia este Deus de qualquer outro Deus. É que você pode experimentá-lo, conhecê-lo pessoalmente, e ele vai te libertar. Então, quando eu contar até 3, haverá 2 grupos de pessoas. Número 1, se você nunca entregou seu coração a Jesus, vem aqui na frente e eu vou te guiar em uma oração poderosa. Talvez você nunca tenha ouvido o Evangelho, mas sente algo diferente no coração. Isso é Deus dizendo, eu te amo. Eu te amo, minha filha. Você quer voltar para casa? Mas número 2, talvez você esteja aqui hoje e tenha sido criado na igreja ou já tenha entregado sua vida a Jesus. Isso é ótimo. Houve um momento na minha vida em que entreguei meu coração a Deus e me afastei. Eu também já errei, mas me entregar a Deus mudou tudo. Se você sente que precisa disso, faz hoje. Se você pensa, cansei de viver para o mundo, não quero ser igual a todo mundo, amo Jesus, mas preciso dar um passo de fé e mostrar que levo minha fé a sério, quero te convidar, em vez de contar até 3, se for você, vem à frente agora com coragem. Sim, isso é poderoso, irmão. Vem aqui, eu vou orar por você. Tem mais alguém? Sim, vem aqui embaixo, de verdade, vamos lá. Glória a Deus, amigos lá atrás querem se acertar com Jesus, ele é poderoso. Vem aqui, eu vou orar por você em um segundo. Tem mais alguém? Venham à frente, sem pressão. Quem quiser pode vir. Vou orar por vocês. Glória a Deus. Sentiu algo no coração? Venha, quero orar. Jesus salva e liberta. Última chamada, venha já. Glória a Deus. Gosto de ver os rapazes aqui. Alguém precisa se acertar com Deus? Todas salvas? Vou orar. Se quiser, pode ouvir. Se não orar aqui hoje, ora em casa. Deus vai te ouvir e responder porque te ama. Prontos para isso? Fechem os olhos e digam: Jesus, entrego tudo a ti. Eu creio que tu és o Filho de Deus e que morreste na cruz e ressuscitaste dos mortos. Diga apenas isso.
Eu me arrependo e me afasto do meu próprio pecado e dos meus caminhos. E diga só mais esta coisa: Espírito Santo, Espírito do Deus vivo, encha-me agora mesmo. E Jesus, eu te recebo como o Senhor da minha vida. Mantenha os olhos fechados, vou orar por vocês e por todos que estão aqui, vou orar por vocês também. Pai, eu declaro em nome de Jesus toda treva, depressão, ansiedade, pensamentos suicidas, toda a solidão que tentou vir sobre seus filhos e filhas, eu te amaldiçoo e ordeno que saia agora. Tira as mãos dos filhos de Deus. Qualquer vício que tenha se enrolado em sua vida e você nem sabe como chegou lá, eu declaro pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário que ele te lave, te limpe e te liberte. Que hoje você se torne uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Você não é mais conhecido apenas pelo seu passado, mas agora entrará no seu destino e no seu futuro. Então, Pai, eu oro pelos meus irmãos aqui em cima. Abençoe-os. Encha-os com teu fogo, Deus. Dê a eles uma fome pela tua palavra como nunca experimentaram antes. Deus, eu te agradeço porque a partir de hoje eles nunca mais serão os mesmos, Jesus. Que o Senhor os trouxe aqui para um momento como este e sabia que estariam neste ginásio hoje, neste dia da história. E o Senhor disse: eu te amo, eu te escolho, eu te salvo, você é meu filho. Bem-vindo à família de Deus, bem-vindo ao reino dos céus, bem-vindo a Jesus. E Senhor, a última coisa que peço, vou orar por todos aqui que não estão aqui na frente. Pai, eu oro para que ao irem para casa hoje, o Senhor fale com eles claramente, mais do que já ouviram antes. Consigo ver alguns de vocês e, se quiserem conversar depois, eu falarei com vocês. Mas alguns sabem que deveriam estar aqui na frente. Mas tudo bem, eu tenho graça para vocês. Eu oro para que qualquer palavra dita sobre vocês, por sua família, que não veio de Deus, que os feriu e causou dor ou trauma interior, eu oro para que todas essas palavras caiam agora. Qualquer peso, qualquer corrente, qualquer escravidão, qualquer fardo que não tenha vindo de Deus. Jesus disse que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então eu ordeno que tudo que não for leve caia de vocês em nome de Jesus. E te agradecemos, Deus, que pela unção, pela tua presença, pelo teu espírito, todo jugo é quebrado, toda corrente tem que sair. E declaramos que a partir de hoje esta escola será solo sagrado. Deus, que a tua presença se manifeste sobre cada cristão aqui, cada crente, cada homem, mulher, funcionário, treinador. Declaramos que onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade e libertação. E cara, eu sinto isso no meu espírito. Eu nunca orei isso sobre nenhuma escola. Eu apenas declaro que os ventos de avivamento e despertamento venham a este campus, Deus. Faz algo tão especial aqui que transforme uma região inteira, Deus. Oro por aqueles que não te conhecem, que vieram de diferentes religiões, nações, origens e que são novos para ti, Jesus. Deus, encontre-os esta noite enquanto voltam para casa. Fala com eles, Senhor. Que eles experimentem a tua presença, o teu amor e o teu abraço. E que eles te conheçam não apenas como Deus, mas como Pai, porque é quem tu és. No poderoso nome de Jesus. Amém. Ei, escutem, eu sei que vocês têm que ir para a aula. Se quiserem conversar, estarei aqui na frente. Onde estão Chloe e o resto da equipe? Levantem as mãos para que possam ver vocês. Se precisarem falar com alguém, venham aqui para que eles vejam vocês. Vou estar por aqui. Quero falar com vocês, me conectar com vocês, amo vocês. Bom resto de dia.